Hoje é dia 18 de janeiro de 2024. Eu estou aqui no centro de Belo Horizonte. Este é o obelisco da Praça 7 de Setembro, marco zero da cidade. Essa aqui, se eu não me engano, é a Avenida Poço Pena, Avenida Amazonas. Eu não lembro qual que é, acho que é essa aqui, se eu não me engano, é Amazonas, outra é Poço Pena, enfim, essas duas aí. Então, eu escolhi esse lugar para gravar um vídeo muito importante, porque já fazia tempo que eu queria conhecer a capital do avivamento no Brasil, e até hoje eu considero Belo Horizonte como uma capital do avivamento, porque nos anos 1990 até meados dos anos 2000, o Ministério Dentro do Trono fez história no Brasil. É claro que ele teve influências da Hillsong Church, da Hillsong United, no caso, lá da Austrália, mas por meio dessas influências lá da Austrália, aqui em Belo Horizonte surgiu um ministério chamado Dentro do Trono, na Igreja Batista da Lagoinha. E eu pretendo conhecer nos próximos dias, se possível ainda hoje à noite, eu quero conhecer a Lagoinha, a sede da Lagoinha aqui em Belo Horizonte. Tem cultos todos os dias e no domingo tem 4 cultos. Então eu quero fazer o possível para conhecer ainda hoje a Igreja Batista da Lagoinha. E eu tô aqui praticamente no centro da cidade para gravar um vídeo muito importante. Eu pretendia gravar esse vídeo num parque que fica aqui perto, mas eu não consegui achar esse parque. Então eu escolhi esse lugar aqui, que é um lugar onde praticamente tudo acontece na cidade. Para quem nunca veio para Belo Horizonte, é praticamente uma mistura de Poços de Caldas com São Paulo. Tem tudo de Poços de Caldas, tem tudo de São Paulo. A parte de lazer, a parte turística lembra muito Poços de Caldas, né? Inclusive tem muitos museus. Na Praça da Liberdade, a Praça da Liberdade, onde funcionava a antiga sede do governo do estado, hoje é cercada por museus. É um lugar muito bonito que eu pretendo conhecer. Se não for possível conhecer ainda hoje, eu quero conhecer nos próximos dias. Mas eu vim aqui por causa deste livro. Eles precisam saber, porque nada melhor do que a capital do avivamento no Brasil para falar a respeito desse assunto. Inclusive o Vermission que ocorreu em Belo Horizonte no final de 2022 entrou para a história, porque quando o Israel Subirá estava pregando a respeito da necessidade de nós termos luz do mundo, acabou a energia. Eu não sei se foi o problema só do bairro, se foi o problema da cidade inteira, mas acabou a energia e ele continuou pregação sem microfone, mesmo no escuro. Aí depois ele começou pegou o violão, começou a tocar, e aí o pessoal se reuniu tudo na garagem da igreja para continuar o culto lá. Aí o Sims lá, não lembro o nome do pastor canadense que pregou lá. Então foi. Aí depois a energia voltou, todo mundo voltou para dentro. Então o diabo fez de tudo para impedir que esse overmission acontecesse, mas aconteceu. Mas aqui, Chacriabá, aqui tem um monumento em homenagem aos índios Chacriabá. Segundo aquela placa, tinham sobrado 120 índios em 2003. Hoje deve ter muito mais, né? Mas enfim, essa praça foi criada em homenagem aos índios Chacriabá. E o que eu posso falar a respeito desse livro? Praticamente, eu não diria que é um manual, mas é um livro que mostra por que devemos pregar o evangelho. Porque muita gente nos critica, mas é epistemicídio você pregar evangelho para os índios lá na África, você vai para outros povos e prega o evangelho lá, você está destruindo a cultura do país, você está obrigando as pessoas a crer em Jesus, não sei o que, não sei o que. Aqui esse livro mostra praticamente tudo que você precisa saber a respeito da necessidade, da urgência, da emergência, na verdade, né, de pregar o evangelho. Porque, por exemplo, eu acabei de ver no jornal de hoje, aqui tem Folha de São Paulo também, tem uma Folha de São Paulo exposta numa banca aqui, dizendo que o preço do petróleo
subiu, tá para subir por causa da crise no Mar Vermelho, porque tem piratas do Iêmen assaltando os navios que estão entrando no Mar Vermelho, e está tendo uma seca muito grande lá no Panamá e está prejudicando a navegação pelo canal do Panamá. Ou seja, Jesus está voltando. A realidade clara, nua e crua é essa: Jesus está voltando, pode voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. Então devemos sim pregar o evangelho com urgência, e Belo Horizonte, graças a Deus, ainda pode ser chamado de capital do avivamento, porque no ano passado, até fiz questão de compartilhar no meu Instagram, no destaques eu coloquei Belo Horizonte. O primeiro vídeo dos destaques de Belo Horizonte é de um batismo em massa. Muitas pessoas foram batizadas nesse dia, na Igreja Batista de Lagoinha, na sede aqui em Belo Horizonte. Então eu queria falar rapidamente, para o vídeo não ficar longo demais, a respeito de alguns detalhes desse livro, para que você saiba por que nós devemos pregar o evangelho. Por que existe essa urgência, essa emergência em pregar o evangelho? Melhor ficar virado para cá, porque aí você consegue ver o obelisco. O livro começa com a introdução e claro, deixa eu falar primeiro aqui a respeito daqueles que prefaciaram o livro, né? Aí ele colocou uma dedicatória para Letícia, o Luca Martini colocou uma dedicatória para Letícia, que é a esposa dele. Aí o prefácio, tem o Dario Martini fala o prefácio, a Letícia também, o Gaspare Fiorenzo, que é o missionário italiano que atua lá na região de Nápoles, na Itália. Haroldo Maranhão, Danilo Rangel Martini, que é o primo do Luca, que ele tem um capítulo inteiro escrito por ele nesse livro. Israel Subirá, que é aquele que eu falei no começo do vídeo, que é filho do Luciano Subirá, irmão da Alissa, cunhado do Caleb, enfim. João Paulo, que é um missionário, se eu não me engano, lá do Céu da Terra de Brasília, que agora parece que ele está afastado por motivo de saúde, mas se ele não tivesse com problema de saúde, ele estaria com certeza no Vermelho de Brasília. Ricardo Fonseca, o Rica, que é amigo pessoal do Luca, cuida da parte visual, da parte audiovisual, tudo. Gil Oliveira, Davide Grosso, que é italiano, de Nápoles, e ele é casado com a Laís Ovara, que é a irmã da Letícia, portanto o Davide é concunhado do Luca. E o Ângelo Basso, que é um missionário que pregou, um pastor, missionário, não sei, que pregou lá no Vermelho em Brasília. Então ele começa com a introdução, que fala a respeito por que devemos evangelizar. É um resumo praticamente do que será dito no livro. E um dos textos bíblicos que eu gostaria de mencionar relativo à introdução do livro é esse aqui de 1 Coríntios 9, de 16 a 23, que diz, onde o meu cheiro apóstolo diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ou seja, se eu prego o evangelho de má vontade, não tenho, porque o próprio Espírito Santo está me orientando nisso, então sou movido pelo Espírito Santo. E se eu prego o evangelho de má vontade, mesmo assim eu estou a serviço do evangelho, mesmo sem querer. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Ou seja, o Espírito Santo me motiva a fazer isso. A partir do momento que eu recebo Jesus como meu Senhor Salvador e recebo o Espírito Santo, eu sinto no meu coração, no meu interior, a necessidade gritante, assim, algo queimando dentro de mim para eu pregar o evangelho. Aí, igual eu fiz em Sorocaba no final do ano passado, eu preguei pela primeira vez na Praça Coronel Fernando Prestes, que é a principal praça de Sorocaba, o Marco Zero de Sorocaba. Eu preguei pela primeira vez em praça pública e sem microfone, e não precisava de microfone, porque eu gritei, praticamente preguei gritando, e minha voz ecoava por todos os arredores, com missa acontecendo atrás na catedral.
Enfim, graças a Deus ainda temos liberdade para isso, somos privilegiados. E depois da introdução temos o poema, O Primeiro Missionário, que foi escrito para o Overmission 2021 pelo próprio Luca Martini, que diz o seguinte: Deus tinha o filho e o fez missionário. Você já ouviu essa frase? É uma daquelas frases missionárias que tem impulsionado o movimento até hoje, que fazem o coração queimar. Se o Filho de Deus é missionário, como não seremos? Ele foi o primeiro e dele vieram os milhares, milhões de outros seguindo o seu mesmo exemplo. O exemplo de Jesus na forma de vida, no motivo da vida, propósito de se viver. Como o Pai me enviou, eu envio vocês, nosso amigo disse. Amigo, no caso, Jesus Cristo. É isso que estamos vendo aqui, o envio de Jesus. Eu vos envio ao mundo, vos envio a todos, a sua família, a seu bairro, a sua cidade, aos confins da terra. Vocês receberam poder para falar de mim, ir por mim, trazê-los a mim. É o meu movimento, o meu envio. Eu vos envio para que vão e deem frutos que permaneçam. Vão pelas ruas e becos da cidade, tragam os pobres, os aleijados, os cegos e mancos, pois a eles eu vim, para os doentes vim. O que falei nos ouvidos, gritem nos telhados. Você que tem sede, venha, vinde a mim. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisas mortíferas, não lhes farão mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ide por todo o mundo, eu vos envio. Assim como aquele homem está fazendo nesse momento. Eu vi aquele homem lá, esse homem aqui estava lá em... esqueci o nome da cidade agora. Eu acho que é Ribeirão Vermelho. Esse homem estava lá, em Ribeirão Vermelho, com essa mesma placa, esse mesmo negócio aí. Ele está fazendo exatamente o que eu estou dizendo aqui. De novo. Por isso ide por todo mundo, eu vos envio. Não vos deixarei, não vos abandonarei. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Em meu nome, meu poder, meu espírito. Vocês serão meus embaixadores de Cristo, como testemunha a todas as nações. Ele está fazendo isso nesse momento. Vós que fostes reconciliados, preguem para que todos se reconciliem. Nossa, estou sentindo tanta presença de Deus agora. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Portanto, ide por todo mundo, exatamente como ele está fazendo, meu Deus do céu. Agora vamos para a página 49 e 50. Ó, preste atenção, ó. Ele está fazendo exatamente isso que eu disse. E a salvação só vem. Ai, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Não vem do carnaval, não vem da macumba, não vem do futebol, não vem da briga, não vem da violência. Ai, meu Deus. Não vem do Obrigado, programa Senhor. Maria Braga. A salvação só vem do Senhor Jesus. Aleluia. Ó, o capítulo do Evangelho não é um conto de fadas, que é o primeiro capítulo de fato. Ele fala sobre por que a nossa pregação não é uma pregação vã, porque nós não estamos falando para as paredes, né? Muita gente acha que aquele senhor está falando sozinho, mas ele está seguindo uma ordem do próprio Deus, pregando o Evangelho, o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Então é o Espírito Santo que faz isso, é o Espírito Santo que nos move a fazer isso, porque Jesus está vivo. Todos os demais líderes, fundadores de religiões, fundadores de seitas já morreram. Somente Jesus Cristo permanece vivo. Se você for lá na Basílica do Santo Sepulcro, tem a cova onde o corpo de Jesus foi sepultado. Está vazia, a cova está vazia. O corpo de Jesus não está lá. Embora existam teorias da conspiração, como a do Código da Vinci, do Priorado de Sião, dizendo que Jesus se casou com Maria Madalena, que tem descendentes espalhados por aí, não sei o quê, que o Opus Dei quer acabar com eles, enfim, isso é balela, isso é mentira. Mas vamos para páginas 49 e 50, onde o Luca relata uma viagem dele para Hollywood, lá em Los Angeles, Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. Ele entrou lá numa igreja da Cientologia, né? Um templo da Cientologia. Vamos lá. Deixa eu ler a partir da página 48. Assim que fomos abordados pelos missionários na calçada, aceitamos o convite e fomos recebidos na recepção por uma mulher que pela aparência devia ter uns 20 anos.
Ela foi muito educada e puxou o assunto. Eu, curioso com tudo, fiz muitas perguntas, entre elas se ela acreditava em Deus. Esta foi a sua resposta. Acredito sim, na verdade eu cresci em uma igreja evangélica pentecostal. E aqui ele diz que as igrejas evangélicas pentecostais dos Estados Unidos, principalmente onde tem muitos negros, né, o fogo desce, né, o Espírito Santo, né, pega fogo. Vamos lá. Aí a mulher continua, né? Mas nessa igreja eu nunca senti o que sinto aqui. Minha vida não tinha muito sentido lá, na igreja pentecostal, no caso. Desde que vim para Scientology, né? Scientologia, no caso, minha vida mudou e agora tem sentido. Scientologia, para quem não sabe, é a igreja do Tom Cruise, a igreja do John Travolta, enfim. Aí ele continua aqui. Vamos lá. Aí o Luca entrou lá, né? Ele conversou com um dos diáconos, né, com um dos obreiros lá. Aí quando o obreiro percebeu que eu, Luca Martini, cria em Jesus Cristo e que estava muito interessado em falar sobre ele, começou a me colocar para fora. O cara foi expulso. Aí ele ficou lá na entrada, né, onde estava aquela mulher. Aí no final da página 49 tem o parágrafo que diz o seguinte, eu leria até a página 50. Com muita educação retornei para a mesa na sala de entrada. Ao redor dela estavam muitos. Quando digo muitos, quero dizer muitos mesmo. Inúmeros livros desse tal de L. Ron Hubbard, que é o fundador da Scientologia. Com muita educação e sorriso na cara, voltei para conversar com aquela mulher que permaneceu no local. Perguntei, quem é esse homem que está por todas as partes aqui? É o nosso líder, ela respondeu. Eu perguntei, você disse que era cristã, não é mesmo? Ela disse sim, eu era. Pois bem, eu disse, esse Hubbard está vivo? Ela respondeu que não. Então eu tenho minha carta final. Pois então, Jesus Cristo está vivo, ele morreu, mas ressuscitou. Ele vive, você prefere seguir um homem morto ou Cristo? Aí ele foi expulso de lá. Então, agora complementando o que eu disse aqui, eu quero ler o Salmo 53, que diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se já de Sião viesse a salvação de Israel. E veio Jesus Cristo. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Agora vamos para o capítulo 2, que é o Clareando a Vista, né, que é o capítulo escrito pelo Danilo Martini. Você sabe o que é o Evangelho? Aqui fala do cristianismo e outras visões. E eu quero resumir. Você precisa ler esse capítulo todo, do começo até o fim, porque ele explica pormenor, assim, tintim por tintim, com todos os pormenores, por que devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o que nos motiva, né, que o Evangelho não é uma farsa, que a Bíblia não é uma farsa. Este livro, eu fiz questão de trazer uma Bíblia. Este livro aqui não é uma farsa, tudo que está nele é verdade. Eu fiquei até impressionado porque no ano passado, se eu não me engano, um bispo, missionário, não sei dizer o nome, pastor da igreja luterana, acho que é da igreja luterana, ele me bloqueou no X, antigo Twitter, porque eu disse para ele que a Bíblia tem tudo, tudo que você quiser saber sobre a vida, sobre o mundo, tudo está aqui dentro. Absolutamente tudo que você quiser saber sobre tudo está aqui dentro. E ele me bloqueou. Surya é o nome dele. Surya. É um pastor luterano, bispo, não sei o nome. Mas aqui o Danilo, você precisa ler esse capítulo todo, vai da página 67. É um capítulo bem grande. Deixa eu ver quando começa o outro capítulo. Vai até a página 99, da página 67 à página 99. Vale a pena ler, tem muitas referências bibliográficas, inclusive enfim,
Tudo quanto é autor, teólogo, você imaginar, tem aqui. A apologética resumida e descomplicada. Mas eu quero ler apenas um texto bíblico que foi destacado aqui, que é Romanos capítulo 1, versículos 18 a 27. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, se claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, eles não têm desculpa. A própria criação mostra a existência de Deus. Porquanto, a própria criação manifesta a existência de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que a Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Aqui fala tanto do lesbianismo quanto das chamadas fantasias sexuais. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, aqui fala do homossexualismo, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E é por isso que esse texto aqui, ó, Romanos 1, de 18 a 27, é um dos textos que a militância de esquerda no Brasil quer arrancar da Bíblia, que é proibir. Que eles querem proibir que seja pregado sobre esse texto nas igrejas. Mas graças a Deus até agora não proibiram. Espero que não proíba até Jesus voltar. Agora vamos para o capítulo Fatos da Fé, que são comprovações a respeito da fé genuína em Jesus Cristo, porque a nossa fé é tão intensa, é verdadeira, a verdadeira verdade é a fé em Jesus Cristo, é o que está aqui na Bíblia Sagrada. A verdade verdadeira, a verdade absoluta está contida aqui. Por mais que digam que não, por mais que os ateus, agnósticos e outras religiões digam que não, a verdade absoluta está aqui na Bíblia Sagrada. E eu quero ler dois textos que foram destrinchados dessa vez pelo próprio Lucas. Primeiramente, Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, no caso, o monte Sião, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, falando de Jerusalém. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará as nações, e repreenderá a muitos povos. E esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Aqui fala da igreja atual, da igreja presente nos nossos dias, e que fala também da igreja futura, lá na Nova Jerusalém, da igreja celestial, a igreja triunfante. E quero ler também aqui Lucas capítulo 16, de 19 a 31, onde o próprio Jesus diz, assim, na verdade é uma passagem onde Jesus fala, deixa eu ver aqui, Lucas 16, de 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu, e também foi levado para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, caso rico:
Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, o rico, de novo: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, apeder-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu acredito que todas as parábolas de Jesus, na verdade, eram episódios reais que ocorreram em vários momentos da história. O próprio Jesus testemunhou de lá do céu, porque Jesus é eterno, Jesus existe desde antes da criação. Ele testemunhou de lá do céu todas essas cenas e as contou nessa terra durante sua primeira vinda como parábolas. E essa aqui é uma delas, que ocorreu em algum momento da história, quando ainda havia a lei de Moisés e os profetas, né? Então esse Lázaro viveu em algum momento da história, tanto que existe uma novela da Record chamada O Rico e Lázaro, que ela ocorre no tempo na Babilônia, no período da Babilônia. O rico era amigo do Lázaro, né, que se chamava Asher na novela. Aí no fim o rico acabou ganhando posição de importância lá nos palácios, lá em Babilônia, e o Lázaro acabou se casando com aquela que foi amiga de infância dele. Ela morreu, ele foi até... Ele tinha saído, né, de Babilônia, voltou para Babilônia, tinha pegado lepra no meio do caminho. Aí quando ele voltou para Babilônia, ele está todo leproso. Aí ele morreu, né, de lepra. Só que antes de morrer, ele foi até onde estava o ex-amigo dele, né, que era o rico. E o rico morreu no orgulho dele, na soberba dele. E aí, mais ou menos o que aconteceu aqui. E o rico era tão soberbo, mas tão soberbo, que ele queria dar ordens para Lázaro do inferno. Do próprio inferno, ele quis dar ordens para Lázaro, que estava lá no céu. Ou seja, eu acredito que ainda não é um inferno definitivo, né? O lago de fogo e enxofre, é o estado intermediário. Assim como Lázaro estava no estado intermediário, né, no paraíso, antes da ressurreição, na primeira ressurreição no caso, para a vida eterna. Porque haveria, os mortos ressuscitarão, os que morreram que ressuscitarão primeiro, os que tiverem visto serão arrebatados. Então o Lázaro, o rico no caso, era tão soberbo, mas tão soberbo, que ele queria dar ordens para Lázaro e para o próprio Abraão, né, para mandar Lázaro. Ele queria que Lázaro fosse empregado dele, que Abraão desse ordens para mandar Lázaro para onde ficam os irmãos dele, para que eles não fossem para o inferno também. E então esse texto bíblico é uma comprovação de que o inferno existe sim. O inferno não é ficção, o inferno não é mito, o inferno é uma realidade. Uma das denominações que não creio no inferno é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas o inferno existe sim. Ele é comprovado por meio dessa passagem, além de outras, né? Inclusive Jesus Cristo foi quem mais pregou a respeito do inferno. Se você não sabia disso, saiba agora. Jesus Cristo foi quem mais pregou a respeito do inferno. Agora vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é o penúltimo capítulo, né? Acho que é o terceiro, se eu não me engano. O que nós devemos fazer? Onde eu me encaixo nisso, no caso, né, como ele falou num vídeo uma vez, onde é que eu me encaixo nisso? Qual que é a minha parcela de participação nisso? Vejamos o que diz aqui primeiro, Mateus, no caso, né? Mateus 13, 13 a 28, depois eu lerei Apocalipse. Deixa eu ver, eu lerei Apocalipse 5. Primeiro Mateus. Primeiro eu lerei Mateus 16, de 13 a 28. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou outros profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aí aqui vai o texto mais mal interpretado da Bíblia, a passagem mais mal interpretada da Bíblia. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você quiser assistir um vídeo meu que fala sobre isso, tá, é só clicar aqui nos cartões. E continuando aqui: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou a seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos
Deixa eu ver. Isso. E dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mas como é que pode? Jesus primeiro elogia Pedro, dizendo que tem as chaves, né, que ele até de no céu e tal. Por isso que os católicos até hoje consideram Pedro como tendo as chaves dos céus, né, que ele que é o porteiro do céu, no caso. Aí eles creem, além de eles crerem que Pedro foi o primeiro papa, eles creem que Pedro é o porteiro do céu. Mas essa passagem não tem nada a ver. Mas por que Jesus repreendeu Pedro? Porque Jesus, quando Jesus disse que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, não, quando Pedro disse que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, ele falou pelo Espírito Santo, de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Mas quando ele deu lugar à carne, aí ele deu uma brecha para Satanás agir por meio da vida dele. E por isso que Pedro falou, né, repreendeu Jesus, porque ele agiu de acordo com a carne e foi usado por Satanás, obviamente. Agora, continuando aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quer perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E na verdade o Apocalipse vem agora, né? Que é o quarto e último capítulo. Vou, vais, vão, vamos, ides, vão. Eu quero ler primeiro as duas passagens, né? Primeiramente Marcos capítulo 10, versículos 17 e 31, que é a passagem lá do jovem rico. E pondo-se de caminho, correu para ele um homem, o qual, se ajoelhou diante dele, ele lhe perguntou: Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse a Jesus: Mestre, tudo isso guardei desde minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou, ou seja, ele olhou para ele com compaixão. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, apesar dessas palavras, ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Por que Jesus falou isso para o jovem rico? Porque Jesus sabia, Jesus conhecia o coração do jovem rico, conhece o coração de cada um de nós. E ele sabia que o coração do rico estava nas posses dele, estava nas propriedades dele, nas riquezas dele. Então somente ele estava tão preso às riquezas dele, às propriedades dele, que era um Deus para ele. Então somente depois que ele vendesse os seus bens, ele poderia seguir Jesus. Porque ele tinha as suas riquezas, suas propriedades, suas posses como Deus na vida dele. Então por isso que Jesus pediu para o jovem rico vender suas propriedades. Ou seja, se você é rico e teme a Deus, dá o dízimo, se você ajuda os pobres, amém, você não vai para o inferno por ser rico. Você vai para o inferno se você colocar a sua vida nas suas riquezas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus continua. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O homem está pregando. E continua pregando. Esse camelo, se eu não me engano, era uma corda bem grossa. E então era impossível passar essa corda grossa pelo fundo da agulha. Aos seres humanos, claro. Outros dizem que na verdade a agulha era uma passarela no muro, enfim. Mas eu acredito mais na tese da corda passando pela agulha, pelo buraco da agulha mesmo. E eles, no caso dos discípulos, se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Ou seja, porque eles criam que somente os que estavam ricos, né? Inclusive os fariseus eram ricos, os saduceus, os doutores da lei, os escribas eram ricos, né? Aqueles que a riqueza na época, na mentalidade da época, né?
A mentalidade dos judeus na época era de que somente quem era rico, quem tinha muitas propriedades, quem tinha muitas posses, iria para o reino dos céus, porque riqueza era sinônimo de bênção da parte de Deus. Só que Jesus quebrou esse paradigma, destruiu esse paradigma. E aí Jesus continua. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E quero ler também Apocalipse 5, que fala o seguinte: o apóstolo João falando: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E Lucas faz um negócio dramático, né? Faz uma dramatização aqui, diz: eu preguei minha vida inteira, já estou com mais de 90 anos de idade aqui na ilha de Patmos. Eu quase morri num tachão de óleo fervente por causa desse evangelho. Eu abandonei tudo, abandonei a pescaria, eu fui perseguido, eu fui chicoteado, eu sofri todo tipo de coisa por causa do evangelho, e agora vem esse anjo dizer que ninguém é digno de abrir o livro. O que eu fiz então minha vida inteira? Só que aí continua, no versículo 5: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir os livros e desatar os seus 7 selos, que é Jesus Cristo. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 chifres, no caso, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, diante de Jesus Cristo, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, nossas orações enchem as salvas de ouro dos céus e são derramadas como incenso na presença de Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, inclusive os brasileiros. Aleluia. E para nosso Deus nos fizeste reis sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. E olhei, e eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos animais e dos anciãos, e o número era de milhões e milhares de milhares, ou seja, era muita gente, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluia. Então eu acredito que esse trecho fala sobre a igreja após o arrebatamento, antes da grande tribulação, do juízo final, enfim. E agora eu quero falar sobre 2 trechos, né? Quero ler aqui 2 trechos do livro, no último capítulo, no caso. Na página 181 tem um parágrafo. Não, deixa eu ler aqui primeiro. Na página 189, não, é isso mesmo. Na página 181, quando o Dario Martini, o pai do Luca, foi para a Turquia, ele achava esperar ali um país, né? Porque a Turquia foi o berço do avivamento nos tempos bíblicos, né? Na igreja primitiva, né? Quando a igreja começou a se expandir, lá foi o berço, né, do avivamento, né? Era lá que ficava Antioquia, o Jardim do Éden ficava na Turquia, enfim, tudo ficava na Turquia. Praticamente o mundo começou na Turquia. Se você não sabia, o mundo começou na Turquia. E a igreja começou a se expandir a partir da Turquia, porque era lá que ficava Antioquia. Isso. Só que hoje deixa eu ver. Turquia concentra 5% do total da população islâmica do mundo, cerca de 80 milhões de muçulmanos, enquanto cristãos são apenas 200 mil. E a Turquia está entre os 50 países
já foi atualizada recentemente a lista da Missão Portas Abertas dos 50 países que mais perseguem os cristãos, e a Turquia está no meio. A Turquia continua no meio, infelizmente. E inclusive parece que o ISIS, né, o Estado Islâmico, ela foi criada, né, é uma organização terrorista que foi criada após a invasão do Iraque em 2003, né, e o Estado Islâmico, pelo que eu entendi aqui, a Turquia deseja a restauração do Império Otomano, né, e parece que foi da Turquia que surgiu o Estado Islâmico. Mas vamos lá aqui, pro capítulo que eu quero ler, pro parágrafo que eu quero ler. No meio desse banho frio de realidade, né, 5% do total, né, os cristãos são minoria, né, e os poucos cristãos que existem na Turquia são perseguidos. Diz aqui o parágrafo da página 131. No meio desse banho frio de realidade, ele, no caso Dario Martini, começou a ter pesadelos e falar sozinho dizendo: o mundo está perdido. Bruno Dalva dizia: o mundo está perdido, desesperado, o mundo está perdido, o mundo está perdido. Estava assim, bem assim. Já não conseguia mais comer e dormir direito. Quando dormia, durante a noite, seus amigos disseram que ele falava: o mundo está perdido, o mundo está perdido, o mundo está perdido. Está bem assim. Quando quase entrava uma depressão pela realidade que via, né? O seu amigo, experiente missionário, chamou Dario Martini de canto e disse: Dario, o mundo tem um Salvador, e esse Salvador não é você. Jesus é o Salvador do mundo. Foi Ele que morreu naquela cruz no Calvário. Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Agora, continuando aqui, quero ler mais um trecho aqui para encerrar. Na página 221, 222. A história da Nicole, que o Luca, outra coisa que eu esqueci de falar, o livro é uma mini biografia do Luca, né? Se você ver os primeiros capítulos, o Luca fala praticamente a biografia dele, né? Praticamente o livro é uma autobiografia do Luca, né? Se você ler esse livro, você verá uma autobiografia do Luca. E o Luca já estava convertido, estava pregando o evangelho, estava com aquele gás, com aquele entusiasmo lá na Itália. E na Itália existe muita bruxaria na Itália. Os extremistas anti-evangélicos, né, os católicos praticantes, enfim, eles começaram a difamar os missionários cristãos evangélicos que estavam lá, né, dizendo que eles estavam, né, trazendo demônio para casa das pessoas, enfim, uma coisa assim. Aí chegou uma ocasião que aconteceu o seguinte. Deixa eu ler no começo da página 221. Teve um jejum, né? Teve um jejum porque eles montaram uma igreja lá na Itália, só que a igreja não... ia muita gente participava dos cultos e tal, só que não havia nenhuma conversão, nenhum batismo, então eles começaram a fazer um jejum. E o Gaspari, né? O Dario, o Luca e o Gaspari, né? Que é o missionário italiano. Agora vamos aqui na página 221. Alguns meses depois, ou seja, depois de iniciado o jejum, o Senhor nos dirigiu a fazer uma conferência chamada Atti Due, que é Atos 2 em italiano. Seria uma conferência de 2 dias em um hotel para falar sobre o Espírito Santo. O segundo dia de conferência calhou de cair exatamente no Dia das Mães. E entre nós havia uma irmã que há pouco se havia convertido. O nome dela era Rita. Rita, no caso, né? O italiano fala Rita. Quando ela veio à reunião que fazíamos na casa do Gaspar e sua esposa Emiliana, pela primeira vez, ela, no caso a Rita, confessou que estava planejando seu suicídio. E não só isso, pularia com um filho de 2 anos do colo de cima de um prédio, como esse aqui. É claro que não é um prédio tão alto como esse, né? Mas ela pularia de cima de um prédio, com o filho dela de 2 anos. Graças a Deus o Senhor a encontrou. E isso gera um super milagre, fruto daquele tempo de busca, né? No caso, o jejum. No dia da conferência, no caso, Atti Due, Rita chegou para mim, Luca, e disse que sua filha mais velha viria a uma pregação, que seria a minha, Luca, né? Mas viria somente porque é Dia das Mães, queria agradar a mãe. Achei incrível, que legal, uma oportunidade dela ouvir sobre Jesus. Mas a Rita continuou dizendo: la mia filha odia la Bíblia. Deixa eu falar em português mesmo, vai. Minha filha odeia a Bíblia. Na verdade, ela disse que é tudo uma farsa, que Maria é uma prostituta, que sabia mentir muito bem, que tudo o resto é um absurdo feito pelos homens só para conseguir dinheiro. Ela também disse que eu estava muito melhor antes de começar a frequentar essas reuniões da igreja. A mulher ia se matar e a filha acha que ela estava melhor, tal. Resumindo, ela não acredita, é ateia,
se recusa a me ouvir, mas vem hoje, para agradar a mãe, porque é a Dia das Mães. Está nas tuas mãos, ou seja, colocou a missão na mão do Luca, e o Luca ficou desesperado, né? O zoião desse tamanho. Ela, recém-convertida, disse: não entendia ainda que estava nas mãos do verdadeiro Salvador do mundo. Porém, depois de ouvir tudo isso, foi tudo como um balde de água fria jogado na minha cabeça. Ou seja, o Luca não estava preparado para aquilo. Não estava preparado. Mas mesmo assim o Espírito Santo usaria, mesmo sem estar preparado, o Espírito Santo usaria naquele dia. Foi tudo como um balde de água fria jogado na minha cabeça. Se antes eu achava que seria uma ótima oportunidade para ela ouvir de Jesus, agora estava preocupado em deixar a mãe chateada. Na minha cabeça pensei: eu não vou nem pregar para ela, vou falar sobre a missão do Espírito na terra e boa. Quando ela chegou, fui fazer o que pude. Recebê-la na porta, abrir um belo sorriso e dizer que ela era bem-vinda. Eu estava tão nervoso que nem me lembrei da oração que estava fazendo já há alguns meses. Senhor, me dê um jovem. Ele, no jejum, durante o jejum, nesses vários meses, ele disse: Senhor, me dê um jovem. Senhor, me dê um jovem. E aconteceu. E ele pregou, preguei, tchau. Agora, alguns dias depois, eu até destaquei aqui, ó, fiz questão de destacar aqui. Alguns dias depois, sua mãe, no caso a Rita, me chamou para contar que no final daquela pregação, que nem era evangelística, né? Ele pregou assim, né? De qualquer jeito, mas o Espírito Santo usou mesmo assim. E aqui está a prova. Sua filha, no caso a Nicole, com lágrimas nos olhos, olhou para ela e pediu uma Bíblia. 3 meses depois, pude batizar Nicole no mar de Castellammare di Stabia, que é perto de Nápoles. E ela fez questão de convidar todos os seus amigos para ver se batizar. Vou ser sincero, aqui o Luca falando. Como era a primeira jovem italiana, eu fui bem tranquilo, falando do amor de Deus, de muita coisa, coisas como vamos pregar para todo mundo agora, para não assustá-la. Depois de uma viagem de mais de 3 meses que fiz ao Brasil, no caso o Luca voltou para o Brasil e tal, a Nicole me chamou e disse: eu falarei em italiano. Non voglio più vivere una vita normale, voglio essere missionaria. Que quer dizer em português: eu não quero mais viver uma vida normal, quero ser uma missionária. Aleluia. O que? Eu pensei, com que essa menina está andando? Eu não falei nada disso para ela, isso pode ser do Espírito Santo. Ai, nossa, ai meu Deus. Enfim, fiz questão de encerrar esse vídeo justamente falando dessa passagem, porque é uma das passagens mais, assim, espetaculares do livro. Então, se você ainda não leu o livro, compre. Eu ganhei esse livro, não. Eu comprei essa camiseta aqui, ó, camiseta da Vinde Verde. Eu deixarei o @ da Vinde Verde aqui na descrição do vídeo. E eu comprei essa aqui. Eu não pude comprar em Brasília, né, porque eu não sabia se o dinheiro seria suficiente, então eu comprei pela internet mesmo. E aí eu ganhei esse livro de brinde, juntamente com a camiseta. E se você quiser saber mais sobre esse livro, siga o perfil do canal do Luca Martini no Instagram. Eu deixarei o perfil do Luca, @ Luca Martini, deixarei aqui na descrição também. Se você quiser mais informações sobre esse e outros livros, né, que ele já escreveu 5 livros, eu deixarei todos os... Deixa eu ver. Eu deixarei os vídeos, na tela final desse vídeo, os outros 2 vídeos que eu gravei, né, antes de quebrar a cara e não concordo nem discordo, muito pelo contrário. E deixarei também o perfil do Luca aqui no final do vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, Deus abençoe e até depois, se quiser.